Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, continuando a nossa leitura da Bíblia. Hoje o quinto livro, de Moisés, livro de Deuteronômio, vamos começar. Capítulo 1 em diante, amém? Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tufel, Elabã, e Azerote e Adi-Zaabe, onde jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Sobremodo vos haveis de morado neste monte. Voltai-vos e parti e ide à montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, à planície, à montanha e ao vale, e ao sul e à margem do mar, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto essa terra diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles, a sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, eis que a multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos e as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois a vós as montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que os espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se, subiram a montanha e chegaram até o vale de Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e no-lo trouxeram, e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do vosso Deus. E murmuraste nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar na mão dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos de gigantes. Então eu vos disse: Não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto onde viestes, o Senhor vosso Deus nele vos levou,
como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso credes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra de que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e a eles a possuirão. Porém vós virai-vos a partir para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e dissestes: Pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armastes-vos cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: Dize-lhes: Não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandato do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Capítulo 2. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto ao Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor disse: Não molestes aos de Moabe, e não contendes com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os emins diante habitavam nela, um povo grande e numeroso, e alto como gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam de emins. Outrora os oreus também habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades-Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumido todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás a Ar pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi considerada terra de gigantes.
Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam de Zanzumins. Um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora, e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus, e eles os lançaram fora, e habitaram no lugar deles até este dia. Também os caftorins que saíram de Caftor destruíram os aveus, e habitavam em Cazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon, eis que na tua mão não tenho dado a Sião, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote e Sion, e rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sião, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endureça o teu espírito e fizera subir obstinado o seu coração para te dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: Eis que tenho começado a dar-te Sião e sua terra. Começa, pois, a possuí-la para que herdes a sua terra. E Sião saiu-nos ao encontro, e ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos-lo entregou, e os ferimos a ele, a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer até a margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a terra, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibia o Senhor nosso Deus. Capítulo 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não o temas, porque a ele, a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na sua mão. Far-lhe-ás como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og e em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas, com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. E destruímos-las, como fizemos a Sião, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. A Hermon, os sidônios chamaram Sirion, porém os amorreus chamaram Senir. Todas as cidades do Planalto, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não há porventura em Rabá, dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum. Tomamos, pois, a esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades. Tenho dado aos Rubenitas e aos Gaditas.
E o restante de Gileade, como também todo o Basão, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe por todo o Basã se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argobe até o termo dos Gesuritas e Maacatitas, e chamou de seu nome Avote Jair até esse dia. E a Marqui de Gileade. Mas os Rubenitas e os Gaditas dei desde Gileade até o ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Como também a Campina e o Jordão por termos, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado abaixo de Asdote e Pisga, para o oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu essa terra, para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também, até que o Senhor vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: Os teus olhos têm visto tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: Basta, não me faleis mais desse assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos nesse vale de fronte Bet-peoa. Amém, meus irmãos. Mais um dia da leitura da Bíblia completado, para a honra e glória do nosso maravilhoso Deus. E até amanhã. Deus abençoe a todos.